Hi guys, como vocês estão? Essa semana a gente vai trabalhar com estruturas de condicionamento ou if else, e é isso. Parece engraçado, mas vocês vão entender como é que funciona cada uma das estruturas. Eu me chamo Daniel e esse é o MacLab. Lembrando que sempre que você entrar no canal, se inscreva se você é novo. Comente, faça um comentário legal e qualquer dúvida também pode questionar, como fazer um comentário, ideias que vocês tiverem, questionamentos, sugestões, podem falar aí que a gente está disposto a fazer da melhor forma possível. Tá, essa semana a gente vai fazer uma revisão dos assuntos que a gente viu nas aulas anteriores, porque sempre que a gente começa um assunto novo, a gente vai voltar para os assuntos anteriores para ver se vocês estão craque. Vocês realmente viram os vídeos anteriores, se vocês não viram, pode voltar lá atrás. Primeira coisa, o que é um operador? Operadores, na verdade, são estruturas lógicas matemáticas e aritméticas, nas quais a gente realiza alguns tipos de operações. Sejam elas operações matemáticas, como por exemplo somas, multiplicações, ou operações comparativas, nas quais a gente faz uma comparação entre dois valores, e até comparadores lógicos, nas quais a gente define como são as estruturas vão se realizar. Existem outros tipos de operadores, obviamente, mas esse daí você vai ter que ver no vídeo anterior. Que tipo de operações esses operadores fazem? A gente acabou de falar. São operadores lógicas, matemáticas, comparativas, aritméticas e outras várias que só você pesquisando e conhecendo todos os tipos de operadores que você vai conhecer. Tá. E diga 3 operadores aritméticos. Pensou? Sejam eles soma, divisão, multiplicação. Já falei 3, né? Mas pode ser um operador de módulo, entre outros operadores aritméticos. Me dá 3 operadores comparativos. Pode ser maior que, menor que, diferente igual, menor igual a que. Então tem diferentes tipos de operadores comparativos. 3 tipos de operadores lógicos. Os mais conhecidos são o não lógico, o ilógico e o ou lógico. Agora bora pro assunto que a gente estava esperando essa semana, que são estruturas de decisão. O que é uma estrutura de decisão? Se você já viu, é uma estrutura que direciona para 2 caminhos, te faz uma pergunta e te direciona para 2 caminhos. E é uma bifurcação dentro de um fluxograma de maneira geral, se você for imaginar de maneira quadrada dentro de um código em C. Mas, no geral, você faz bastante isso diariamente. Vamos pensar no exemplo. Se você já viu Matrix, você já lembra dessa cena na qual eu te dá 2 escolhas. Aquilo é uma estrutura de decisão. Você podia escolher entre a pílula vermelha e a pílula azul. E dentro dela você ia seguir para um caminho diferente. Essa é uma estrutura de decisão simples, que cada coisa que você tomar uma atitude ou fazer uma decisão, você vai para um caminho. E essa decisão para o usuário pode ser direta ou pode ser uma decisão indireta, que, por exemplo, ele não saiba para qual caminho que vai tomar e escolha de acordo com as características que ele fizer no programa. Vamos pensar, por exemplo, em um formulário ou em um cadastro. Vamos supor, fala lá, se a pessoa for maior de 18, ela é cadastrada. Se ela for menor de 18, ela vai para um banco de dados, mas ela não é cadastrada porque o site é um site voltado para a área de vendas e não pode uma pessoa menor de 18 realizar vendas nesse site específico. Tá, vamos pensar. Estrutura de decisão é uma estrutura que você diariamente faz. Toma estruturas de decisões. Não seja você ir no mercado, escolher entre comprar um chocolate, e não estou sendo patrocinado, ou você vai escolher comprar uma fruta. E obviamente que essa decisão sua, você acaba tendo consequências. Seja você furando a dieta ou não.
Vai que você tá no seu dia livre e você come um chocolatinho. Top. As estruturas de decisão que a gente tem: o if, o else if, que é uma estrutura intermediária, e o else, que é como se fosse uma negação, mas a gente vai ver melhor isso. Foda. Tá. Primeira, a estrutura de decisão que a gente vai ver é o if e o else. A if else a gente vai ver melhor depois. E lembra que a gente estava estudando operadores? Era justamente para trabalhar com essa questão de if else. Porque o que acontece? Vamos ver o que está escrito nesse código de C++ de maneira simples. Primeiro, aqui está incluindo a biblioteca. Aqui é a função principal na qual a gente trabalha. E aqui está definindo uma variável hora, que é de 22 horas. E aqui tem uma estrutura lógica que é o if, else, else if, que é o seguinte. O if, ele define como se fosse um se. Mas, Daniel, que diabos é um se? Então, a gente vai ler assim o programa. Se a hora for maior que, operador lógico maior que, 7 horas, a estrutura que está dentro dessa chave acontece. Aqui abriu a chave, fechou a chave. O que está dentro? Bom dia, lindão. Coraçãozinho. Então, se a hora for maior que 7, for menor que 7, na verdade, menor que 7, o que acontece? Você recebe um cout. Bom dia, lindão. Else. O else if é uma estrutura intermediária que acontece. Se ela não for menor que 7, mas for maior que 12, um else if entra nessa condição. Aí manda, acorda, tananana, já tá na hora do almoço, você tá atrasado. E se nenhuma das condições for atendida, ou seja, não precisa de um parêntese que define o if, sempre que tiver um if, tem essa estrutura aqui para você definir um parâmetro de comparação. O else, ele nega tudo o que você está em cima da estrutura, ou seja, tá vivo ainda? Aí dentro do else tá vivo ainda? Tava ligando para a polícia para recolher o corpo já, entendeu? E assim a gente tem uma estrutura de decisão. Aí, vamos pensar na estrutura se, o if, quer dizer. O if, ou em português se quiser dizer assim o seguinte, eu uso o if ou se, tanto faz. Se você pular na piscina, vai acontecer alguma coisa. Então aqui, ó, se a hora for maior que 7, isso acontece. Como aqui a hora é 22 horas, então vai cair em qual dessas três opções? No if, no else if ou no else? O else é uma negação, ou seja, se determinada coisa acontecer, acontece X coisa. Se não, então o else é como se fosse um se não, X coisa acontece. O else if, ele funciona como uma terceira alternativa, que é como se fosse o seguinte. Se X coisa acontecer, ou seja, se a hora for menor que 7, uma coisa. Else if. Mas se tiver ultrapassado X coisa, ele entra no else if. E o se não, como última alternativa, caso nenhuma das opções anteriores funcione. Lembrando que em um código, você só pode ter um if, vários else if, mas isso daí é complicado, depende do tipo de código, e um else só. Lembrando que você pode ter if dentro de if também, se a condição for necessária. Mas mais pra frente a gente vai ensinar uma outra estrutura que pode simplificar vários ifs dentro de ifs, que pode transformar uma coisa numa bola de neve muito grande. Essa é a estrutura lógica que a gente vai pedir para você fazer um código e escrever no canal em C++. Na próxima aula eu vou mostrar qual código é esse e como é que a gente vai ver. Vou esperar, se vocês quiserem pausar o vídeo agora e pensarem em uma lógica de programação para escrever esse código aqui.
Quero primeiro uma lógica para que a média de um aluno escrever 2 números, tirar uma média, e a média tem que ser maior que 5. Se ela for maior que 5, aluno aprovado. Se não, vocês já sabem, né? E a outra é um if dentro de um if. Você vê que tem duas estruturas de decisão, que é o seguinte. Na verdade, você pode escrever isso com if else também. Não precisa ser com if dentro de um if também, não. Que é o quê? Se a média for maior que 5, acontece alguma coisa. Se a média for maior que 7, ele é aprovado. Se for menor que 7, mas for maior que 5, aí ele vai para recuperação. Se ele for menor que 5, aí ele é reprovado, aí se lascou. Dúvidas, questionamentos? Então, a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem falar, se inscreva no canal, comente aí. E é isso. Pau na máquina.